Fala pessoal, hoje eu estou aqui com uma presença ilustre, uma amiga pessoal, tá? Gostaria que você se apresentasse, por favor, cara. Obrigada, Léo, pelo convite. Eu sou advogada, especialista em Direito Médico da Saúde. Eu advogo aqui em Bauru, mas também para o Brasil inteiro, junto com a minha sócia, a doutora Maiara. Ela faz a parte de Direito de Família, Consumidor e Civil, e eu faço a parte de Direito Médico e da Saúde. Legal. É uma área interessante, né, cara, que está surgindo. Eu acho que é nova essa parte de advocacia para médico, direito médico. Sim, na verdade nova não é, mas é que hoje em dia as ações contra médicos estão assim bombando. Teve um aumento assim de 2023 para cá, o aumento foi absurdo. Que acho que em 2023 foram 12 mil ações contra médicos e em 2024 chegou a 75 mil Nossa. ações. Então vamos ver o que vai ser esse ano de 2025, porque antes as pessoas não tinham conhecimento e hoje em dia eu falo que assim, elas vão para um consultório do médico já armadas. Sim. Então, hoje em dia tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão entrando com ação não só contra os médicos, né, mas contra o serviço de saúde. Ô, cara, uma dúvida. Você falou que houve um aumento muito grande, e isso me impressiona mesmo. Você falou de 12 para 75, né? Isso tem influência também da abertura de escolas, a maior formação do médico, ou é mesmo ao contrário, assim, até, como posso dizer, advogados, às vezes mau caráter, que quer processar um médico, ou mesmo o paciente querendo, não sei, a oportunidade. É mais o erro mesmo que está acontecendo por mal formação, ou o contrário? Eu acredito que é o erro pela má formação. Da Tem função. muita faculdade abrindo, né, de medicina e os médicos estão vindo aí sem conhecimento quase que nenhum. Então, assim, a gente vê, porque eu tenho que analisar o prontuário médico. Então, a gente acaba vendo coisas que, assim, a gente não consegue acreditar que foi um médico que escreveu ali no prontuário, sabe? Ou, às vezes, até ele não escreveu. Tem médico que deixa o prontuário falho mesmo. Então, eu acredito que seja da formação. Você poderia dar um exemplo, por exemplo, de alguma coisa absurda que você viu, não citando nome, não citando paciente, mas uma coisa absurda que você viu no prontuário, até porque tem muitos alunos aqui, ex-alunos, que me seguem e são recém-formados, até para eles aprenderem. Claro, a gente ensina muito na faculdade que o prontuário é a defesa, cara, acho que é o Uhum. principal. Mas o que você poderia sugerir que um erro tão crasso que você viu, você falou, é um absurdo isso, o médico ter feito? Eu já cheguei a ver no prontuário, ele foi prescrever a medicação, ele não prescreve, ele não coloca a medicação, ele coloca a Eurofarma. E Ah, você jura que ele colocou o nome da aham, empresa? Eurofarma. Assim, não dá para acreditar. Tem algumas coisas que a gente fica assim tentando entender quais são os médicos que estão vindo aí para atender a gente, né? Agora eu fiquei horrorizado. Agora, pergunta, ele prescreveu dentro de um pronto-socorro ou era o paciente colocou, ele colocou e deu a receita e mandou o paciente embora? Foi dentro de um pronto-socorro. Mas aí o paciente levou embora a receita escrito o nome da empresa. Eurofarma. Não, e eu Tá, achei que estava errado. Falei, será que ele confundiu? Será que não é isso que eu tô lendo? Mas era é, Eurofarma. nossa. E hoje, por exemplo, se você fosse dar um conselho para esses médicos assim formados, para os médicos, qual o principal conselho você daria? O prontuário médico tem que estar bem completo, bem descrito. Ele não pode deixar passar batido nada do que ele fez ali no plantão. Então, tem que ter tudo certinho ali, né? Uhum. Eu acho que também ele deveria fazer uns cursos em direito médico. Acho que tinha, não sei se, acho que não chega a ter na faculdade, mas seria o Claro. ideal para eles saberem, né, tudo que eles precisam fazer para se defender e não ter esses problemas jurídicos depois, né? Na faculdade de medicina, assim, a gente entra sabendo muito, tá? Porque tem, principalmente antigamente, hoje mudou um pouquinho, não vamos discutir isso. Mas antigamente tinha que estudar muito para entrar na faculdade. Aí quando a gente entra na faculdade, a gente vira aquele mundinho só da medicina e o resto não existe. Isso é muito ruim. A gente não sabe fazer gestão pessoal, não sabe É. direito, e isso acaba complicando, né, cara? Uhum. É bem difícil. Você tem seu marido é médico, você sabe como que é a cabeça dele também é totalmente voltado para a medicina. Sim, Isso essa é ruim. parte também administrativa, de coisa burocrática, de Uhum. preenchimento, o médico não gosta de fazer. Tipo, os termos de consentimento, contrato de honorários, o médico odeia fazer isso. Uhum. Só que hoje em dia tem que fazer, tem que estar tudo ali para ele se resguardar Sim. mesmo, né? Se proteger. O termo de consentimento, já que você colocou esse ponto, ele ajuda o paciente, que eu já ouvi falar que em caso não vai ajudar muita coisa na frente de um juiz.
Ah, sim, ajuda. Bom, o médico tem sempre que tem o dever de informação, então ele vai informar verbalmente, e tudo que ele informou verbalmente tem que estar no termo de consentimento para a pessoa, pelo menos, ele leva para casa sabendo tudo que ele foi informado, do que pode acontecer, né, as contraindicações, tudo do procedimento que ele vai se submeter. Então, se caso aconteça alguma coisa, ele entre com uma ação e o médico apresentar esse termo de consentimento onde ele fala que sabia que eventual... Então, isso daí é importante, sim. Outro ponto, celular. Tem vários pacientes que entram com o celular para gravar a consulta. Pode. Se ele pedir a permissão do médico, pode. O médico autorizar, sim. Mas se o médico não autorizar, o médico também pode até não autorizar. E se ele continuar querendo gravar a consulta, o médico pede para não atendê-lo. E isso é o direito do médico, ele Sim. pode. Tá, legal. E nós estamos vendo muito nas mídias também, cara, sensacionalismo, né? Principalmente político, né? Nós vimos alguns casos de políticos invadindo pronto-socorros, um caso que teve um desfecho muito ruim, né? Que eu acho que a médica estava atendendo o paciente, o político foi lá, interrompeu uma parada cardiorrespiratória e o paciente faleceu. Um outro era um médico que estava num repouso, o político chegou lá, humilhando ele, falando um monte de besteira. Queria que você falasse um pouco disso. O que você acha? Se tem alguma coisa na lei que permita esses vereadores invadirem lá? Não sei, o que você acha desse tema? Não, foi um absurdo, né? E assim, quem tem que fiscalizar, né, se o médico está atendendo, está fazendo o plantão devidamente, é o CRM. Então, assim, se esse político, por exemplo, tem algum descontentamento, ele deve reclamar para o diretor técnico do hospital e também para a administração ali do hospital e fazer uma reclamação no CRM para o CRM ir lá fiscalizar. E não ele chegar lá e abrindo as portas, né, gritando com câmera. Isso foi um absurdo. E o médico também, se chegar um vereador, alguma coisa no plantão, nesse estado, ele tem que, assim, ele tem que descrever, né, escrever certinho o que houve, relatar para o diretor técnico e também fazer a reclamação no CRM, podendo até ingressar com uma indenização pedindo danos morais, porque isso é surreal, né? Mas aonde que ele escreveria? No prontuário, não? Sim, depende. Se ele tiver em atendimento daquele paciente, aquilo atrapalhar, ele pode escrever no prontuário. Ou ele pode fazer realmente formalizar, né, uma reclamação para a administração do hospital. Boletim de ocorrência, não. Pode fazer também. Também. Ajuda também nesse Ajuda porque, principalmente se ele for entrar com uma ação indenizatória, é mais uma documentação. Mas um boletim de ocorrência seria Mas, por ótimo. exemplo, uma dúvida. O hospital é público, tudo bem, mas o cara invadiu lá. Ele não pode também ser preso, alguma coisa, por invadir um ambiente? Sim. Ou não? Eu, por exemplo, tá certo, eu sou médico, mas se eu não fosse, poderia entrar à vontade no hospital? Não, e é que assim, não sei se alguém chamou a polícia, mas ele poderia ser preso, sim, não Por pode. invasão. Tá invadindo e chegou até a causar a morte de uma pessoa, né? E outro ponto, assim, tem um plantão médico. Eu sou médico, tá? Eu tenho um repouso. Quando o paciente não está ali, o que eu vou ficar fazendo? Tem um horário de descanso, eu posso descansar. O paciente chegou, eu vou lá. Isso é permitido por lei? E segundo, que diferencia, por exemplo, eu de um delegado? Porque o delegado, eu acho que é um plantão um pouco diferente. Ele tem que estar lá 12 horas, né? Ele não pode ter descanso. O que seria a diferença de um plantão de um médico e de um delegado, por exemplo? Então, o médico, ele precisa do descanso, né? Na verdade, está até na CLT, na lei, que ele, após 6 horas de trabalho, ele tem direito a 1 hora de descanso, como qualquer outro trabalhador. Então, até trabalhou 4 horas, tem direito a 15 minutos de descanso. Então, o médico pode descansar, o hospital provavelmente oferece, né, o quarto para ele ter esse descanso, e isso ajuda até o próprio paciente, porque o médico descansado é muito melhor para atendê-lo, raciocinar, enfim. Então, o delegado, ele acho que não tem essas 12 horas de plantão. Porque eu tinha visto, acho que o nome é diferente. Um tem que estar lá realmente 12 horas direto, não pode descansar, né?
E eu acho que o médico é um plantão. Se tiver paciente, ele tem. Sim. Ele tem que estar lá. Se não tiver, ele pode, estando no local, pelo menos estar em repouso. Ele pode, não tem ninguém para atender. Ou tem alguém para ficar no lugar dele, né? Então ele pode sim ir descansar. Tá. É um absurdo isso daí. Outro tema também, cara, que é assim, o WhatsApp. Que isso daí facilitou muito a comunicação das pessoas, mas dificulta em alguns pontos. O médico é obrigado, primeiro, a dar o WhatsApp para o paciente? Não, eu falo que assim é uma regalia que ele está dando, né? Ele não é obrigado a dar. Mas assim, depende do médico, ele vai dar o WhatsApp, por exemplo, uma pediatra, que foi o caso do que aconteceu. A pediatra normalmente dá o WhatsApp dela, porque às vezes a criança precisa, é algum tipo de urgência que dá para tratar pelo WhatsApp. Mas o médico não é obrigado a dar, né? Antes, o que ele fazia quando não tinha WhatsApp, né? Sim. E a partir do momento que eu dei o WhatsApp, eu sou obrigada a estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias disponível para o paciente? Não, claro que não, né? Responde a hora que pode. E também, assim, se é um caso de urgência e emergência, ele tem que procurar o posto de saúde, né? Não tem como... Mas eu tenho que deixar claro isso para o paciente, como que funciona. Sim. A partir do momento que deu o WhatsApp, eu vou falar, ó, urgência, emergência, tem que ir no pronto-socorro, tem que esclarecer. Termo de consentimento também? Depende do que você vai fazer. Se vai fazer um procedimento, aí você dá o termo de consentimento, né? Mas, assim, vai fornecer o WhatsApp, explica pra ele, olha, se tiver com algum problema, precisa de algo urgente e eu não vou conseguir te ajudar ali na hora, procura o pronto atendimento. O caso que a doutora Camila está comentando é de uma mãe, né, que ligou, acho que de madrugada para a pediatra. Era 5 da manhã, 5 né? da manhã. Ela até fala, são 5 horas da manhã. E a pediatra não respondeu. Sim. Aí ela falou que tomara que a pediatra esteja na UTI ou morta, né? Porque é um absurdo não responder. Então, passa do limite, né? Aí, a partir desse momento, por exemplo, a pediatra pode, não sendo urgência, emergência, a pediatra pode se negar a atender essa mãe, essa criança? Pode. É direito. É direito dela não atender mais. Tá. Depois disso, porque essa mãe até expôs nas redes sociais, acho que quebra a confiança ali, né, do médico-paciente. Não tem mais, né, essa relação médico-paciente de confiança. Então... E o médico faz como? Orienta a paciente, tem que escrever no prontuário também? Ele vai ter que escrever no prontuário que orientou a paciente a procurar outro colega e que não vai mais prestar serviço para ela. Legal. Acho que é difícil, né? Que nem você falou, hoje eu acho que a gente está fazendo muito para a medicina na defensiva, infelizmente, parecendo com o caso nos Estados Unidos, que tem muito processo também, né? E isso é ruim, infelizmente. Porque o aumento de casos de processo contra médico de 2023 para 2024 foi 506%. Tipo, é muita coisa. Então, assim, o médico tem que se proteger. E você acha que vai piorar? Vai. Com certeza. Estava conversando com alguns colegas aqui na região de Bauru, nós temos já algumas faculdades. Se a gente colocar 150 quilômetros de diâmetro, nós vamos ter 1.000 médicos formados por ano, cara. Isso é uma loucura. Você vê essa loucura. Então, assim, infelizmente, de formações muito boas até formações precárias. Sim. A gente sabe. E eu acho que, infelizmente, vai aumentar bastante. Então, mas pode ser que vai ter essa prova, né, de proficiência médica, né? Então, pode ser que vai ser tipo uma OAB para o advogado. Então, acho que se fosse uma prova bem difícil mesmo, como é a OAB, eu acho que daí pode ser que vai peneirar um pouquinho mais, né? E você acha que a OAB peneira? A prova da OAB? Você como advogada, o que você acha? Tem tanta advogada no mundo, né? Então... E o problema que eu vejo também, assim, hoje advogado que não é advogado, né? Que é bacharel, né? Que vocês chamam. Sim. Bacharel trabalhando para advogado, então... mas ele não pode... mas é o advogado que assina. Mas mesmo assim, ele está trabalhando com mão de obra um pouco mais barata. Né? Não sei se vai acontecer com a medicina, infelizmente. É triste, mas pode ser que aconteça sim. Não passou na prova, não consegue exercer a medicina, porque hoje em dia você termina a faculdade e já está exercendo a medicina. Não tem, né, como
você, sei lá, essa peneirar, né, os médicos. Então, não sei como vai ser. Cara, se você fosse deixar um recado principal para os recém-formados, para os médicos, que recado você falaria para eles? Para evitar um possível processo, uma perda judicial, sei lá, qual que seria o principal recado para eles hoje? O principal seria o prontuário médico, né? Então, assim, um prontuário médico legível, perfeito, com tudo que aconteceu certinho, para não ter, assim, dúvidas do que aconteceu, né? Então, acho que seria a importância, verificar a importância de um prontuário médico. O legível, ainda bem, graças a Deus, hoje tem computador, porque legível, nossa, a letra é complicada. Mas não, eu ainda pego uns prontuários, nossa. Eu tinha um professor na residência, cara, que ele mesmo não entendia o que ele escrevia. Ele olhava e falava, meu Deus, e não conseguia saber. E o prontuário médico ilegível, assim, tanto que veio um processo para mim outro dia para eu analisar o prontuário, e eu não entendia mesmo o que estava escrito, não dá para entender, mesmo que você vá lá pedir lá do hospital, não dá para entender o que o médico escreveu, e aí ele está sendo processado porque o prontuário está ilegível. São um dos capítulos ali dos incisos, o prontuário ilegível. Aí, colegas, escrever direito, caligrafia, é importante. Acho que sim. Cara, muito obrigado pela conversa, foi muito bom, é legal. Obrigada a você, eu que agradeço. Um papo interessante, tá? Que infelizmente a gente tem muita judicialização contra médico, tá? E que nem você falou, eu acho que vai aumentar, infelizmente. A formação em muitas escolas estão deixando a desejar, infelizmente. Obrigado. Eu vou te convidar mais vezes para vir aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, escrevam, tá? Façam a pergunta. Se eu não souber, que eu provavelmente nessa parte de direito eu não vou saber, eu vou encher o saco da Camila. Eu estou à disposição aqui, eu agradeço o convite. E para onde que o pessoal te encontra, Cá? Fala sua rede social. Eu tenho o meu Instagram, né, @CamilaNantes, e o do escritório, que é @NantesSimeone. Muito obrigado. Obrigada. E vejo vocês semana que vem de novo. Um abraço.